Um dia eu encontrei com um irmão, e eu estava de um lado da rua e ele do outro. O irmão estava tão estressado com família, que eu gritei para ele de um lado, falei: irmão, como vai a luta? Ele respondeu para mim: ficou em casa tomando conta das crianças. O irmão estava muito estressado com família. Eu falei: não, meu irmão, eu estou falando da prova. Ele falou assim: essa partiu para o Senhor. Eu falei: como? Ele entendeu sogra quando eu falei prova. Aí eu percebi que realmente nós precisamos tratar da família, porque a família é o lugar onde a gente mais se estressa, onde a gente mais enche bexiga, mas também é o lugar onde a gente consegue esvaziar a bexiga, onde a gente consegue também ser nós mesmos. Porque na igreja você tem que manter a sua fama de bom, né? Diante das pessoas você tem que estar sempre cuidando de todos os detalhes. Em casa você é você mesmo. Por isso que em casa a gente recebe as maiores críticas. A esposa, se você não quiser saber a verdade, então não pergunte para a esposa, porque ela sempre vai falar a verdade, sempre vai falar, principalmente se ela estiver um pouco estressada, né? Às vezes quando eu prego na igreja, eu acho que não fui muito bem na mensagem, e nós pregadores aqui, vocês sabem disso, a gente quer ser bem sucedido sempre, mas de vez em quando parece que não acontece, a gente sai meio assim, não foi legal. Mas como sempre tem um irmão que é uma bênção, ele fala para a gente naquele dia: pastor, como Deus te usou hoje. Aí você fica pensando: Deus, eu estou saindo achando que não fui bem, mas... Aí eu descobri uma coisa: eu tenho duas filhas, a Camila e a Bianca. Tenho saudade do tempo que elas acompanhavam a gente sempre dessa forma como criança, mas esse tempo delas também é muito especial. Mas eu saía da igreja e tinha culto que eu achava que eu não tinha ido muito bem na ministração. E as minhas filhas são minhas tietes, elas me amam, elas falam coisa de filho, né? Aí eu precisava de uma autoafirmação, eu precisava que alguém dissesse que eu fui bem, porque ninguém tinha dito ainda, além dos irmãos, mas eu precisava de alguém mais assim, próximo. Aí eu falava para as minhas filhas no carro, já indo embora do culto, né? E aí, filha, como é que foi o culto hoje? Mas eu queria saber da mensagem. Aí elas falavam: ah, foi uma bênção, pai. E a mensagem? Ah, foi uma bênção. Aí eu já ficava assim me sentindo: ah, que bom. Mas o problema maior era a minha esposa do lado. Ela não estava compartilhando da ideia, entendeu? Aí eu ficava com medo de perguntar para ela como foi, porque eu já imaginava que ela ia falar a verdade. E toda vez que a gente não quer ouvir a verdade, a gente tem que evitar perguntar para algumas pessoas, mas a gente é teimoso, né? Aí eu, dirigindo o carro, falava: e aí, Mariana, gostou do culto? Gostei, foi bom. Esse foi bom era mais ou menos assim, sabe aquele tal do bonitinho, que é o feinho arrumadinho? Foi bonzinho, foi mais ou menos assim. E eu não concordava com aquilo, falava: não é possível, como é que ela faz isso? Eu já contei para vocês que ela tinha, né, um baúzinho que guardava ovos. Não falei para vocês isso? Ela é mineira, nós somos mineiros, né, do interior, e a gente tem umas práticas assim, diferentes, coisas assim, de gente do interior. Ela tinha um baúzinho muito antigo, que era o segredo nosso, aliás, era o segredo dela, meu não, porque ela não deixava eu nunca ver aquele baú. E eu perguntava: o que tem nesse baú? Não mexe. Entre casais não pode ter segredo, amém? Ou vocês acham que tem que ter segredo? Cada um tem a sua vida particular. Tem gente que fala assim: é a minha individualidade, né? Eu falo para as pessoas que querem individualidade, morre solteirona, porque aí você pode ter a sua individualidade, mora sozinho, só conversa com cachorro, com gato. Mas se quiser casar, essa coisa da individualidade passa a ser agora, no mínimo, entre duas pessoas, amém? Mas aí eu olhava aquele baúzinho embaixo, eu falava: mas eu não mexe, aqui é meu segredo e tal. E eu, até então, eu concordei por um período. Aí um dia ela foi para Minas visitar a mãe, o pai. E quando eu entrei no quarto, o que estava em cima da cama? Ela tinha esquecido o baúzinho. E aí, gente, eu descobri que mulher é curiosa, mas o homem... Quando eu olhei o baúzinho assim, eu falei: Jesus. Aí me lembrei, veio um montão de coisa na minha cabeça, que o fruto proibido e tal, e o que é proibido acaba chamando mais atenção. Por isso, naquelas horas da intimidade, brinca de proibir um pouco, você vai ver que pega fogo. Porque se você já fala: é seu mesmo, pai.
Agora você fala, não, você vai ter que garimpar. Aí você vai ver que começa. Isso aí já é um tema para noite, mas tudo bem. Aí eu falei, não, deixa. Aí eu não aguentei, gente. Eu peguei o baúzinho e não tinha chave do cadeado, eu quebrei o cadeado e tal, abri o baúzinho, e lá dentro do baúzinho eu fiquei mais preocupado ainda. Tinha meia dúzia de ovos de galinha. É coisa de mineiro isso, o negócio, né? Meia dúzia de ovos de galinha caipira, e aí o que me espantou muito é que tinha um pacotinho de dinheiro em dólares. Falei, meu Deus do céu, que coisa é essa? Pacote de dinheiro em dólares, meia dúzia de ovos. Eu pensei, o que é esse negócio? Será que é algum trabalho que ela está fazendo? Mas eu pensei que, não pode ser, porque nós já estamos convertidos, pregando o evangelho por aí. Mas eu fechei o baúzinho, deixei lá no canto e fiquei na ansiedade. Quando ela chegou de Minas, eu falei, oi, mãe, tudo bem, tudo bom, tá? Falei, Madalena, preciso te falar um negócio. Mulher tem uma percepção, irmãos, que é um negócio terrível. Se você pensar, ela já, o que é? E quando eu falei, eu tenho que falar um negócio, você mexeu no baú. Eu falei, ai meu Deus do céu. E nem foi assim revelação, porque ela não dava espírito de oração, entendeu? Eu falei, e quando o marido começa a gaguejar, irmã, e ele não é gago, é outro problema sério. Então vai detectando essas questões aí. Quando ele começa a conversar, aí sabe o que aconteceu, rapaz? Eu falei para ela assim, não, olha, eu abri o baú, e a partir de hoje eu quero dizer para você que nós pregamos em encontro de casais, e nós vamos ensinar que não pode ter segredo entre casais, e por que isso? Porque mulher não pode ter baúzinho, nem e-mailzinho particular, só dela. Aliás, o e-mail pode ser só dela e do marido, e o e-mail do marido é só dele e da mulher, né? A página do Facebook do esposo, a mulher tem que ter a senha e vice-versa. Quem não concorda com isso, você tem até o direito de não concordar. Mas quando Deus me uniu com a minha esposa, Ele diz, vocês serão os duas carnes. Não, uma carne. E para ser uma conta de doido ou de Deus. 1 mais 1, quanto? 1. Quem que faz o negócio desse? Só maluco, né? Ou Deus. E Deus falou, 1 mais 1, 1. E eu fiquei pensando, como um negócio desse? Uma doideira, nem o matemático lá né, vai falar disso. Aí Deus me mostrou, o casal, para ser 1 mais 1 somando 1, é muito simples. Aliás, entender é simples, praticar é difícil. Para você ser com a sua esposa, cada um dos dois precisa anular, renunciar, no mínimo 50%. Então, eu renuncio 50% meu, ela renuncia 50% dela, e aí nós dois unimos 50% de cada um e formamos um. E qual é o 50% que tem que anular? Calma, tem tempo, conversa, você vai negociar. Às vezes você vai ter que negociar, vai ver o que eu tenho que renunciar. Porque às vezes a mulher ela começa a querer moldar o marido do jeito que ela quer. Mas às vezes esse jeitinho que você quer, você estraga ele. Você começou a gostar dele assim. Ele jogava futebol, você ia lá no campo e gritava. E ele fazia coraçãozinho com você quando fazia gol. Aí casa, não deixa ele jogar mais futebol. Casa, onde você está indo? Ô bem, estou indo bater um futebol. Não sei o que, você casou. Ô abençoado, você não casou com ele porque ele era o atleta, que você olhava para ele e falava, meu, sei lá, né? E agora ele fazia coraçãozinho, você falava, esse é o meu campeão e tal. Então deixa ele continuar assim. Então tem coisas que a gente tem que renunciar, tem outras que fazem parte da nossa vida. Mulher tem as suas preferências e os homens têm as suas. Mas irmãos, voltando para o baúzinho, falei para ela, tá certo, não tem esse negócio de individualidade não. Era assim, não, tudo bem, Ademir, tá certo. Eu falei, agora tem uma coisa, eu fiquei mais curioso ainda. Porque a curiosidade é assim, se você é curioso para abrir o baú, se você não abrir, você só fica curioso para pensar o que tem no baú. Quando você abre o baú, aí você descobre coisas que te deixam mais curioso ainda. Eu falei, o que significa isso aqui? Meia dúzia de ovos de galinha e dinheiro em dólar? Pelo amor de Deus, Mariana, eu não estou entendendo isso aqui. Ela falou assim, já que você falou, então acabou o segredo entre nós. Eu falei, fala. Eu acompanho você, Ademir, várias vezes, você vai pregar em muitos lugares, né? Eu falei, sim.
Algumas mensagens a gente se repete. Você sabe que a gente repete mensagem, né? Eu pego uma mensagem boa para vocês aqui, que eu acho que foi boa. Vocês falam, nossa, foi benção. Eu vou em outro lugar, é outra gente, outro povo. Então eu trato e Deus acrescenta, né? E ela sabe de algumas mensagens que eu repito. O bom dela saber é que ela já sabe até a hora de dar glória a Deus. Aleluia. A cumplicidade de marido e mulher é isso, gente. A coisa vai, os dois formam um só, aí é imbatível, é uma benção, né? E também eu sei quando estou indo bem, que eu dou uma olhada para ela, eu sei pelo semblante dela se eu estou indo bem ou não, porque ela é muito crítica comigo. Com os outros não, ela sempre acha legal, tá, mas comigo ela quer zelar mais. Mulher exige mais do marido do que dos outros de fora. Entendeu? É igual membro de igreja. O pastor da igreja está se matando para pregar toda semana. Aí vem um de fora, prega. Os membros falam, esse é pregador, viu, rapaz? Meu Deus do céu, já imaginou se ele fosse pastor da nossa igreja? Você ia ver, só você ia se lascar com ele, você ia se lascar. Mas tudo bem, vamos ser uma outra questão. Aí eu falei, ela falou assim, é o seguinte, Demir, vamos ser claros então. Quando você não prega bem, quando você vai mal, eu ponho um ovo dentro do balão. Fiquei ofendido com aquilo, mas como a gente já é muito atento, já pensei, eu já preguei quantas mensagens junto com essa mulher, meu Deus, 6 mensagens eu não fui bem. Pensei comigo a lógica dos fatos, o que significa os dólares. É claro, né? Me enchi, falei assim, e esses dólares aqui, Marilena? Ela falou assim, quando completa uma dúzia eu vendo.